Olá, professores. Eu me chamo Erles Nogueira, aluno do curso da pós-graduação de Arquitetura de Software, e vou apresentar aqui para vocês o Tech Challenge da fase 1, no qual a gente tinha que projetar uma arquitetura e desenvolver um back-end para uma loja simples, um sistema simples de pedidos. De acordo com o Tech Challenge, a gente teria que apresentar alguns diagramas, então eu vou apresentar primeiro o Storytelling. Iniciei o Storytelling do login administrativo, segui os padrões que foram mostrados nas aulas, onde cada fluxo segue com sua entidade, com o seu objeto, né? sem retorno, e aí, novamente, ele segue um fluxo da entidade com o objeto, procurando não repetir. Esse aqui é o Storytelling do login administrativo. Avancei depois para um Storytelling um pouco mais complexo, que é o de pedido, o fluxo do pedido, começando com o cliente fazendo o login, e aí ele pode optar, como diz o Tech Challenge, ele pode optar por fazer o cadastro ou logar anonimamente. Então, eu fiz um fluxo para o cadastro, onde ele faz o cadastro e depois ele faz o login, como também ele pode optar por fazer o login anonimamente. Depois que ele faz o login, ele aí parte para o passo 7, que é onde ele consegue fazer o pedido. E cada uma das etapas, quer seja o lanche, o acompanhamento, a bebida ou a sobremesa, ela é opcional, mas segue um fluxo. Escolhe primeiro o lanche ou não, acompanhamento ou não, bebida ou não, sobremesa ou não, e adiciona para o carrinho de compra. Uma vez que o pedido já está no carrinho de compra, ele segue para o pagamento. Etapa 8, carrinho de compra, pagamento no gateway, envia o status de pagamento para o sistema envia o pedido para a cozinha aí vai atualizando, na verdade, os status do pedido, que vai notificando o cliente. E o cliente, a qualquer momento, pode consultar o status do pedido. Avancei depois para o Storytelling de gestão de clientes, como pede Tech Challenge. Aqui um CRUD padrão, um CRUD de clientes, onde eu crio, listo, atualizo ou desativo os clientes no banco de dados. Como também um Storytelling para gestão de produtos, que também é um CRUD. A gestão de categoria não foi feita, porque como o Tech Challenge afirma, teremos para esse Tech Challenge categorias fixas. Então, eu me concentrei somente na gestão do produto em si. Então, aqui estão todos os storytellings que estão no documento que será entregue neste link. Avançando para o Event Store, eu iniciei deixando aqui uma cola, né, para eu poder facilitar aqui minha vida. E aí eu fui para os cenários. Cenário de autenticação, seguindo o padrão como foi informado, um fluxo para cada cenário. Ele se cadastra, ele opta por logar com CPF, cliente identificado, e opta por logar anonimamente. Então, os eventos eu deixei no passado e os comandos em forma imperativa vinculado a um ator, quer seja um ator, quer seja o sistema. E aí, ele avança, após o login, ele avança para o cenário do pedido. O pedido eu vinculei a telas de visualização, como foi explicado durante as aulas. Eu posso estar colocando essa tag verde para exemplificar que é uma tela de visualização. Então, o cliente visualizou as categorias do produto, seleciona uma categoria, o cliente visualizou todos os produtos da categoria, seleciona o produto, visualiza, e assim ele segue até adicionar o pedido e avançar para o pagamento. Quando ele avança para o pagamento, aí a gente já faz uma outra divisão aqui, para um outro contexto, vamos dizer assim, mas que mais para frente eu vou separar como agregado. O pagamento. Segundo o Tech Challenge, seria um pagamento feito pelo Mercado Pago, mas durante as lives, os professores nos informaram que bastaria a gente fazer um mock e simplesmente fazer uma simulação ali de pagamento. Muito embora eu coloquei aqui como se fosse um processo em que ele vai para um sistema externo, Mercado Pago, tem a notificação, tem a aprovação ou a negativa do pagamento, notificando o cliente. Supondo que o pagamento foi aprovado, ele envia o pedido para a cozinha. E aí vem a seção de produção. Pedido recebido na cozinha, lista de pedidos recebidos. Aí eu mostrei aqui como se fosse uma tela. A cozinha pode negar o pedido, por falta de algum insumo, alguma coisa do tipo, ou pode aceitar o pedido. E aí, a cada movimentação do pedido, o cliente vai sendo notificado. Eu vinculei aqui também no monitor de exibição de status. Depois o Tech Challenge pede que tenha um monitor que vai ficar exibindo os status de cada pedido. E aí ele vai avançando até o pedido pronto. O sistema verifica se o pedido está pronto e notifica o cliente é notificado, o cliente retira o pedido e aí o pedido segue para o final, para ser finalizado. Criei também cenários da administração, gestão de clientes,
Assim como o Storytelling, aqui é um CRUD de clientes, onde ele pode listar os clientes, acessar um cliente, cadastrar um novo cliente ou gerar uma planilha. Fiz a gestão de categoria, embora, novamente, a categoria não vai ser implementada porque é fixa, segundo o Tech Challenge, mas eu criei aqui o diagrama, segui o fluxo e criei o diagrama aqui normalmente. Mas deixei aqui que não será implementado, pois as categorias são fixas. Avancei para a gestão de produtos e criei aqui um CRUD também da gestão de produtos por parte da seção administrativa. Logo após isso, eu separei em agregados de autenticação, pedido, pagamento, produção, gestão de cliente, gestão de categoria novamente. Deixei aqui explícito que não será implementada, gestão de categoria, pois as categorias são fixas, segundo o Tech Challenge, e gestão de produtos. Beleza. Para finalizar aqui o diagrama, eu separei eles em contextos. Contexto de autenticação, gestão de pedido e gestão administrativa. Gestão de pedido, eu juntei os agregados de pedido, pagamento e produção. E gestão administrativa, gestão de cliente, gestão de categorias que não será implementada e gestão de produtos. Esses são os diagramas do Tech Challenge. Agora avançando para o código. O código eu trabalhei a arquitetura hexagonal. Deixa eu fechar aqui para... Adicionei como foi pedido, o Dockfile. Esse Dockfile cria a minha aplicação Node e também criei o Docker Compose para que ele possa construir a minha aplicação, fazer o build, ele possa subir o meu banco de dados Postgres e também subir o Swagger, onde vai ficar aí a documentação da aplicação. O Swagger eu criei, ele está todo aqui, todas as rotas estão mapeadas e quando eu rodar o Docker Compose, ele vai subir. Mas voltando aqui para a explicação da arquitetura, eu procurei trabalhar a arquitetura hexagonal, trabalhei com os adapters e com o core. Um detalhe a mais, o script, que eu criei um script para inicializar o banco de dados, conforme a aplicação Node subir, ela automaticamente vai iniciar o banco de dados com suas tabelas e os seus dados iniciais necessários. Então, nos adapters, eu separei em drivers e drivers. Nos drivers, eu coloquei a minha API ela está aqui dentro do driver, e aí eu criei as rotas e vou injetando dentro das rotas os meus controllers e os meus repositórios, sempre seguindo aí a questão do contrato lá das portas do core. Lá no core, em aplicação, portas, out, eu tenho portas para repositórios, todos os repositórios foram utilizados portas, como também para notificação. Aqui dentro do Driven, eu tenho os meus adapters, né, no caso, que implementam as portas, e aqui são os de repositório, como também eu tenho um adapter de notificação. Esse adapter implementa a porta iNotification e vai ser responsável por estar notificando. E ele também é injetado aqui através da API produção, ele é injetado para rota de produção, para que sempre que um produto, durante a produção, for alterado o status, foi recebido, está em preparação, pedido pronto, pedido entregue, a cada uma dessas evoluções, ele utilize o notificator para enviar a notificação para o cliente. E trabalhando com portas e adaptadores. Ele espera um iNotification, que é uma interface, no caso, uma porta. Procurei também separar aqui os meus contextos dentro do serviço em diretórios. Estou trabalhando com o Node, então separei em diretórios. O Admin Manager, o Authentication e o Order Manager. E aqui eu procurei estar colocando os serviços, os user cases separados por contextos. Da mesma forma, trabalhei também os meus agregadores. Os agregadores eu coloquei dentro do domain e pude trabalhá-los separados por contextos, assim, em diretórios. E acredito que é isso. Acredito que eu consegui seguir bem a arquitetura hexagonal. Toda a minha aplicação está aqui dentro do domain e dos serviços, da application e domain. E eu consigo, através de portas e adaptadores, estar passando aqui repositórios. Inicialmente eu comecei a trabalhar com esse aqui, só para teste, mas eu pude comprovar que depois eu posso estar passando qualquer repositório. Se eu quiser passar a trabalhar aqui com o repositório MySQL, basta eu criar aqui um novo repositório MySQL e alterar a injeção aqui quando eu estiver trabalhando nas rotas. Da mesma forma, se eu quiser criar um outro tipo de notificação,
que não seja por e-mail, sei lá, por WebSocket, eu trabalho aqui em um adaptador novo que implemente a minha porta e eu consigo injetá-lo normalmente através do, da rota. Então, acredito que eu segui bem o processo da arquitetura hexagonal. Um Dockerfile, Docker Compose. Vou rodar aqui a aplicação para subir. Docker Compose -d. Uma vez que a aplicação sobe, eu já consigo ter acesso ao Swagger. O Swagger aqui que não estava carregando nada, porque a aplicação estava down, agora que subiu, ela vai executar e eu tenho todo o meu Swagger funcional. Procurei separar as rotas o mais dinâmico possível. Esse aqui eu não precisava ter colocado cancel, accept, preparation, ready, mas deixei para facilitar o entendimento. Eles acabam sendo a mesma coisa, mas deixei aqui separado para facilitar o entendimento. Então, posso também checar aqui no meu dbeaver e verificar se o banco foi criado. Sim, o banco foi criado, o banco é esse FIAP loja. Se eu olhar, as tabelas já estão criadas e eu tenho aqui alguns registros padrão que eu criei só para poder não deixar as tabelas tão vazias. E aí, para simular, eu vou fazer aqui um login anônimo, por exemplo. Try out, vou executar, ele vai gerar o token. Vou pegar o token, vou colocar aqui, vou autorizar. E agora eu passo a seguir, utilizar os outros endpoints, como verificar todas as categorias. Vou verificar todas as categorias, ele lista as categorias. Eu posso pegar uma categoria e procurar só os produtos daquela categoria. Vou pegar aqui uma Coca-Cola para criar uma ordem de pedido. Adicionar o produto. Uma Coca-Cola, deixar só um mesmo. Vou adicionar, ele vai criar a ordem. E aí a gente pode conferir também lá no banco a ordem que foi criada. Ele criou a ordem, eu vou pegar a ordem aqui e vou avançar para o pagamento. Pagamento. Eu deixei 2 pagamentos aqui, só para termos de didática mesmo, um pagamento negado e um pagamento simulado. Claro que seria só esse, mas deixei um aqui para facilitar. Trade out, vou colocar aqui a ordem, né? Já, por coincidência, é o mesmo ID do exemplo que eu deixei. Vou executar. Ele executou o pagamento. E agora, eu vou logar como se eu fosse um usuário administrativo. Já tem o usuário administrativo aqui que eu criei. Vou colocar, vou executar. Ele vai gerar o token. Vou substituir esse token aqui pelo token do usuário administrativo. Vou consultar as ordens da cozinha, né? Aqui na área de produção, como se eu estivesse na cozinha. Vou procurar as ordens com status 2, que são status pagos. Então, eu já tenho uma ordem aqui com status 2, já está pago, a cozinha tem que preparar esse pedido. Então, eu vou pegar essa ordem aqui e vou estar avançando ela durante o processo de produção. Vou marcar como aceito. Novamente, eu deixei aqui separado só para facilitar. Ela agora mudou o status para 3. Vou marcar como preparado. 4. E assim eu vou avançando com a ordem 5 até que o pedido seja finalizado. Lembrando que a cada um desses passos da produção, uma notificação é enviada utilizando o adaptador sender. Então, a cada notificação, ele é enviado aqui um e-mail. E aí eu posso seguir aqui fazendo a listagem de clientes, a criação do novo cliente, atualização do cliente, isso como parte administrativa, desativar um cliente, posso gerenciar os usuários administrativos, posso criar consultar um usuário, criar um usuário novo, atualizar e desativar. Da mesma forma, posso fazer com produtos. Posso listar produtos, criar novo produto, atualizar produto e desativar um produto. Então, o meu back-end subiu, está funcional. O meu Swagger também subiu, está aqui funcional. E o back-end
também está aqui funcional. A ordem está no status 6, foi atualizado. Status 6 é um pedido que foi finalizado, que é esse pedido que a gente acabou de avançar nas etapas de produção. Então é isso, professores. Eu me chamo Alice Nogueira. Concluí o Tech Challenge da fase 1.